agora para a explanação também por até 10 minutos, a presidente da Associação Médica de Londrina e conselheira do Conselho Regional de Medicina do Paraná, a médica especialista em Medicina do Trabalho, doutora Beatriz M. Tamura. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Eu gostaria, então, de agradecer essa Comissão de Direitos Humanos, através da vereadora Lu Oliveira, e parabenizo essa casa por esse debate tão importante, né? Também as presenças aí da Sônia, da Lenir, da Sônia, que eu sou até me sentindo um pouco mais à vontade, porque tenho participado aí com vocês em alguns momentos, e eu acho que essa discussão, esse debate é de extrema importância. Eu gostaria de, depois das falas aí dos nossos brilhantes colegas, né, tanto da área jurídica quanto da saúde, de médicos, eu queria também fazer algumas reflexões e algumas considerações, né? E aí eu falo em relação à questão da ética médica, da bioética, do direito médico, até pelas preocupações do médico, como o Dr. Walton mesmo colocou, que muito para o médico ele se sente um pouco restrito de tantas legislações, de tantas normativas, enfim, que eles precisam estar respeitando. E nesse sentido, a gente traz essa reflexão desses temas, porque eles, a princípio, parecem distintos, mas, desculpa, eles parecem sinônimos, mas eles são campos de estudos distintos, né? E a gente sabe que na prática médica, todos esses assuntos, essas temáticas, elas devem ser observadas aí como sendo campos complementares e bastante relevantes até para a nossa atuação, né? E em relação à ética médica, a gente está fundamentada no Conselho Federal de Medicina. A última versão do Código de Ética Médica é de 2019, ela está sendo atualizada em diversos tópicos, é escutado os conselhos regionais de medicina, a categoria médica, e só para vocês entenderem que o nosso Código de Ética Médica, ela é composto por 26 princípios fundamentais do exercício da medicina, sendo que só 11 são dos direitos dos médicos e 117 são de normas deontológicas, ou seja, daquelas restrições, né, obrigações dos médicos, e além de 4 disposições gerais. O que nos traz essas questões, né? Esses aspectos comportamentais do médico, ele deve adotar no exercício da sua profissão, e se em momentos que ele não siga essas normativas, eles podem ser, sim, sancionados, penalizados pelo descumprimento aí do Código de Ética Médica. Mas lembrando também que o Código de Ética Médica, ela é trabalhada numa perspectiva principiológica. O que quer dizer isso? Ela tem esse olhar de visão humanística que a gente vê como necessária tanto no lido dos pacientes, como também lá dos familiares dos pacientes, e entre nós, colegas, também nós temos que colocar isso em prática, né? Que seria o máximo respeito com o paciente e o exercício da medicina. E como mesmo disse a doutora Araceli, né, da questão dos paradigmas aí, de como está mudando, né, e a gente entende essa mudança também no Código de Ética Médica, que antes foi substituído, e aí a doutora Araceli comentou, que nós éramos muito paternalistas antes, e agora a gente vem com uma autonomia do paciente como um fundamento. Então, essa autonomia da vontade faz com que os pacientes tenham suas próprias escolhas, né, sejam existenciais, sejam morais, e eles têm que, ao mesmo tempo, assumir os riscos também das decisões tomadas. Então, hoje a gente entende que é uma troca de informações que devem ser muito claras para o paciente, e que ele também se responsabiliza por algumas autonomias que lhe são concedidas no seu tratamento. E isso a gente entende como o princípio aí do respeito da dignidade da pessoa humana.
E sempre é lógico que a gente se preocupa muito, além dos códigos de ética médica, nós temos aí os códigos civis, né, o direito em todos os seus diversos campos, né, o Código Civil, ela obriga realmente os médicos que ele precisa proteger a inviolabilidade do corpo humano, então ele tem que ter essa relação com o paciente, tem que informar de forma clara, de forma esclarecedora, os procedimentos que vão ser adotados pelo médico, e isso é uma necessidade e é um benefício para ambos, eu entendo como um benefício para ambos. E eu venho trazendo isso, como diz o Haley, né, a gente viu realmente a importância e o lado bom que é a possibilidade dessa videochamada. A gente vê como essencial, por isso que essa discussão que foi trazida pela Lu é fundamental, por essa Comissão de Direitos Humanos, é fundamental porque se a gente pensar que pessoas hospitalizadas, elas respondem de formas diversas, porque tem muito sentimento, né? E o sentimento no tratamento, ela faz total diferença. E você ter a possibilidade, eu que já estive do lado de internada e do lado de médico, do lado de pacientes com Covid, familiares, e também essa angústia que realmente traz a todos nós, né? Tanto quanto os profissionais da área da saúde, enquanto participantes internos, quanto os familiares e nós como profissionais de saúde que também ficamos dos dois lados, e isso é muito fundamental. Eu acho que essa videochamada é essencial, que é realmente uma aplicação aí da medicina paliativa, que foi muito bem esclarecido, é uma especialidade médica nova, então a gente vê ainda sendo implantada em muitas faculdades, como diz a Lu, em várias áreas ainda não tem a medicina paliativa nas suas respectivas áreas, na educação física, em outras áreas também que precisavam ter. E por quê? Porque a gente está falando do acolhimento, né, da compaixão que é preciso nessa abordagem. E, como diz o Haley, não é só na hora que ele está em potencial risco de morte, né? Não é só para um luto mais preparado, mas é para o acompanhamento da doença, de qualquer doença que possa ameaçar a vida. E a gente sabe que a Covid, infelizmente, tem uma evolução muito rápida, assim, depende de paciente para paciente. De noite ela está bem, no dia seguinte ela já evoluiu ali com uma dificuldade respiratória que elas têm que ser entubadas. Essa é uma grande angústia e que é pertinente dos pacientes, independente, você não tem como avaliar porque é novo, porque tem comorbidades, hoje a gente não consegue mais ver isso. E a gente entende que esses sentimentos, elas precisam ser amenizadas para o familiar que fica fora desse ambiente e que fica ansioso por uma comunicação. Eu já fiquei muito ansiosa por um familiar que estava internado por Covid. Então, assim, todo mundo fica numa angústia imensa e o próprio paciente, podendo ser aliviado por uma videochamada, é essencial, né? E aí eu quero trazer para vocês como o Conselho Regional de Medicina do Paraná tem visualizado isso, porque esse evento que aconteceu com a doutora Ana Cláudia ocorreu pelo CREMESP, né, que foi o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. E o Paraná, ela já emitiu uma nota técnica relacionada aí à videochamada, então eu faço questão até de trazer aí com uma certa, uma certa exclusividade, né, porque ela não está publicada, mas foi uma nota técnica emitida. Então, ela se baseia aí na resolução do CFM, que a gente tem sobre telemedicina, que já é de 2012, vem sendo discutida para ser atualizada, mas também nós temos aí alguns ajustes que foram feitos em relação a esse momento do SARS-CoV, né? Então, foi um ajuste que aconteceu, a liberação da utilização desses meios por vídeo, por decorrência da SARS-CoV, e em relação às videochamadas, o que ela tem recomendado, então?
Não se recomenda a realização de videochamada em situações de urgências, emergências e outros momentos que possam gerar impacto negativo para os envolvidos ou a exposição dos pacientes. Priorizar imagens de face do paciente durante as videochamadas. Deve-se evitar sensacionalismo e toda forma de violação da privacidade e intimidade durante as visitas por videochamadas. Sugere-se ainda que o ambiente seja um ambiente privativo para as visitas com videochamadas, evitando aí a exposição desnecessária de outros pacientes e de outros profissionais da saúde que possam estar realizando algum atendimento no mesmo ambiente de trabalho, né? A videochamada teria um caráter informativo e humanitário nessa necessidade aí de priorizar informações, trocas afetivas entre o paciente, que é extremamente importante, é fundamental, tanto o paciente familiar ou paciente e outros relacionamentos que é necessário. Não deve expor imagens ou áudios de maneira indevida, né, bem como a privacidade, a intimidade e a vulnerabilidade. Deve-se ter atenção especial ao sigilo de imagem ou aos áudios obtidos em visitas por videochamadas. Os profissionais deverão alertar aos participantes em todas as ocasiões sobre a importância do sigilo da imagem ou aos áudios e também aos riscos de divulgação e publicidade indevida. As mídias que se tornarem públicas, elas poderão ter as pessoas envolvidas responsabilizadas. Sugere-se que as instituições disponibilizem meios, dispositivos e programas para as visitas de videochamadas na instituição e, sempre que possível, recomenda-se a utilização de programas para videochamadas de uso consolidado que garantam o sigilo e a proteção de dados transmitidos, né? Essa seria uma recomendação aí da norma técnica relacionada a videochamadas e, nesse sentido, o CRM, ela tentou entender também que os hospitais, como disse o Reile, né, tem hospitais públicos que eles não têm aparelhos, né, equipamentos aí disponibilizados aí de forma adequada, né, não tem um departamento específico, mas a gente acredita que essa conversa que está sendo fomentada aqui na Câmara Municipal, ela vai ajustar alguns detalhes que são fundamentais para a elaboração desse projeto de lei, que são detalhes pequenos e que podem assegurar. Então, é um respeito aos conselhos de classe das diversas classes, porque a gente pensa que a enfermagem vai ter que respeitar o seu conselho de classe da enfermagem, os psicólogos vão ter que respeitar os seus conselhos de classe, né? Obrigada, Santão. Eu já vou finalizar. E aí, assim, também para não dificultar, né, a gente sugere aí esses hospitais, será que seria o momento de criar um departamento do atendimento afetivo, né, que aí você coloca lá os seus gostos, as músicas, tem uma equipe multidisciplinar que possa se responsabilizar por esses equipamentos celulares que ficam ali à disposição, né, da família deste ali, se for um SUS, né? Então, existem vários detalhes mínimos que eu acho que a doutora Franciane Campos, que é expert no assunto, junto com a doutora Rita, para ajudar essa comissão especial, né, nessa criação, nesse assunto, vocês como vereadores, a Leni experiente, a Sônia Gimenez, eu acho que são detalhes que vão ficar excelentes, porque a gente entende que tratar a doença, ela pode dar certo ou não, mas tratar o paciente como um todo sempre vai dar certo. A gente vai estar respeitando aí uma questão do ser humano, e isso é fundamental, e isso diz a medicina paliativa, e essas foram as falas aí de todos vocês, né? Então, eu só agradeço aí a oportunidade de estar participando dessa conversa com vocês. Obrigada a todos. A coordenadora da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Londrina, a advogada especialista em Direito Médico, a doutora Franciane Fabiola Campos Sotile. Doutora Fran, seja muito bem-vinda, uma boa tarde para você. Boa tarde, cumprimento todos os presentes, agradeço o convite que foi feito pela Lu Oliveira. Agradeço à Comissão de Direitos Humanos por estar dispensando atenção a um projeto de lei tão importante como esse. Mas antes de eu falar aqui um pouquinho, né, dos subsídios legais, que eu acho que esse é o papel aqui de nós, advogadas que estamos aqui, porque toda a abordagem que foi feita pelos meus antecessores
que é uma abordagem técnica, uma abordagem científica, uma abordagem calcada na prática do que eles realmente vivenciam, que eu acho que está mais do que claro, né, a necessidade da realização das visitas virtuais por meio das videochamadas. Mas por que começou tudo isso? Um problema que a Ana teve há pouco tempo atrás, que ela já comentou com vocês, a doutora Ana Cláudia, e que daí nasceu o quê? A necessidade da gente buscar, afinal de contas, existe legislação sobre isso? Existe a necessidade de legislação sobre isso? A necessidade existe, porque muitas instituições acabam não fazendo por conta da insegurança jurídica. Profissionais acabam se sentindo inseguros por conta da falta de legislação. A gente vive num país que necessita de regulamentação. Nós somos pessoas que necessitamos dessa instrumentalização o tempo todo. Então, a necessidade de uma lei, ela é incontestável. E nós não temos uma lei federal, porque senão nós nem estaríamos aqui agora, né? Nós temos leis municipais, nós temos leis estaduais, alguns estados têm, e temos dois projetos de leis tramitando no Congresso, na Câmara dos Deputados. Só que a gente sabe a morosidade da tramitação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é muito diferente, né, da tramitação na Câmara Municipal, é muito diferente essa atenção que está sendo dada agora. É tudo muito diferente, porque a gente precisa, na Câmara dos Deputados, que haja uma comoção social muito grande para que reverbere lá, para que isso tenha uma atenção especial. Aqui a gente consegue essa atenção. O único problema, que é um problema, é o alcance. A gente vai conseguir alcançar os londrinenses, né? Com esse projeto que eu tenho certeza que vai ser aprovado, tenho muita fé nisso, porque a gente precisa disso. Mas a gente precisa que isso se torne, que isso alcance um número muito maior de pessoas. Mas a gente está falando agora de um projeto municipal. E eu quero parabenizar a vereadora Lu Oliveira por essa abordagem humana, por esse cuidado, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma. Nós temos essa necessidade mais do que urgente que isso aconteça. Eu recebi, depois desse fato que aconteceu com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, eu recebi mensagens de médicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, que estavam se sentindo inseguros. Afinal de contas, eu posso fazer videochamada ou não? Porque a minha instituição está me proibindo. Ou até mesmo pessoas dizendo que as instituições estavam perguntando, nós podemos fazer? Nós temos fundamentação legal para fazer? Nós temos proteção jurídica hoje para fazer? Sim, nós temos. A nossa Constituição, ela está mais do que repleta de fundamentação legal para que isso aconteça. Se a gente parar para pensar no artigo 1º, quando a gente fala no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, no artigo 3º, quando fala da criação de uma sociedade justa e solidária, no artigo 5º, vedado a dispensa de tratamento desumano e degradante, no artigo 5º, lá no inciso 14, o acesso à informação, e lá no artigo 227, o direito à convivência familiar. Então, a gente tem que entender que é um direito de visita, é inquestionável o direito de visita, e se hoje nós vivemos em uma situação que a visita está sendo proibida por conta de uma pandemia, de uma crise sanitária que nós estamos vivenciando, quais são os meios que nós temos hoje? Videochamadas, visitas virtuais por videochamadas. E, infelizmente, a gente vê que existem obstáculos que estão sendo criados para que esses direitos sejam exercidos. Então, a gente precisa, sim, de lei, nós precisamos de iniciativas como essa da Lu, para que esses direitos sejam efetivados, para que a população possa verdadeiramente exercer esse direito. O que se quer aqui, de forma alguma, é expor pacientes, expor familiares, expor profissionais e muito menos instituições, mas sim é garantir a expressão de afeto. Esse é o principal objetivo, é que esses pacientes, é que familiares tenham a garantia que os seus estão ali zelando por eles. Nós recebemos um relato, que isso mexeu muito comigo, de dois pacientes que estavam internados no mesmo quarto, os dois com Covid. Um paciente faleceu, e o que sobreviveu, ele disse
que o paciente que faleceu, ele morreu se sentindo abandonado pela família, porque ele não tinha nenhum contato com a família. Não foi realizado nenhuma videochamada com a família. Eu vejo isso como um ato de crueldade. Uma pessoa que morre sem ter tido nenhuma espécie de contato com os seus. Isso a Tati falou muito bem, né? Eu não sou psicóloga, não vou entrar nesses aspectos da psicologia, mas a Tati brilhantemente falou aqui. Nós precisamos oportunizar essas pessoas a validação do luto. E isso, hoje, nós só podemos fazer por meio da realização das visitas virtuais, da videochamada. O Lennon falando do protocolo que foi criado na instituição dele. Uma instituição que teve visionária, um protocolo de visitas virtuais para pacientes sedados, que é um outro grande problema. Isso tem que estar também nos projetos de leis. O paciente sedado também tem direito de receber, o paciente em coma também tem direito. Protocolos de despedida também devem ser realizados. E a experiência que o Lennon tem, eu já tive a oportunidade de conversar com o Lennon, é uma experiência maravilhosa. O que o Lennon tem para ensinar para a gente, o que o Lennon tem, ele se colocou à disposição. Isso a gente consegue ver pela fala do Lennon. Olha a solidariedade. As pessoas estão se unindo para que isso cada vez se expanda mais, para que outras pessoas tenham esse mesmo direito. E essa é uma luta nossa, essa é uma luta da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB Londrina, essa é uma luta minha, que sou militante, sim, pela causa dos cuidados paliativos. Outro dia uma pessoa falou assim, nossa, Fran, mas você atua só na defesa exclusiva de médicos, de profissionais de saúde, mas você defende paciente, eu defendo pessoas. Eu defendo pessoas. Se eu puder fazer com que direitos sejam verdadeiramente efetivados, eu estou aqui para isso, esse é o meu papel, minha função social, independente da minha área de atuação como advogada. E quando a gente fala da realização de videochamadas, a gente está falando de um direito humano, um direito básico, não é favor de instituição. Isso é um direito, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, eu peço a vocês que nos ajudem nessa luta. O Mário ali, ó, videochamadas hospitalares, Preciso Dizer Que Te Amo, é uma campanha que a gente realmente está procurando que isso seja viralizada, para que a gente consiga exatamente esse alcance em escala nacional, para que todos tenham esse direito, para que a gente não receba mais relatos, como inúmeros relatos que a gente tem recebido, profissionais de saúde se sentindo inseguros, isso tem que acabar, profissionais que muitas vezes utilizam seus próprios dispositivos e são repreendidos pela instituição, porque não podem fazer. Profissionais que muitas vezes na boa intenção fazem, mas sem tomar as devidas cautelas. Recentemente viralizou um vídeo que a equipe de enfermagem fez na maior das boas vontades, só que ela não se atentou para alguns cuidados. Então, a privacidade, o sigilo daquele paciente, de outros pacientes, realmente foram quebrados ali. Mas são protocolos simples. Então, eu peço a vocês, nos ajudem nessas campanhas. Os protocolos institucionais, eu também me coloco à disposição na elaboração. O Lennon se coloca à disposição, ele acabou de falar, e eu vou reforçar aqui, porque ele já tem experiência na criação do protocolo da instituição dele. Então, eu peço a vocês, vamos nos unir, a gente precisa de união, para que direitos se efetivem. E para finalizar, visita virtual por videochamada é um direito humano. Obrigada, Lu, obrigada, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Londrina, pela oportunidade. Olá, doutora Beatriz Tamura, com a palavra. Eu gostaria de complementar aí o questionamento da Lenir, até porque o Conselho Regional de Medicina do Paraná está em conversação com o Conselho Federal de Medicina para uma nota pelo Conselho Federal, visto que os conselhos regionais têm seus pareceres, suas sindicâncias e as suas notas relacionadas a diversos temas. E também, como disse o Reilly, toda informação que vaza, imagem que vaza do paciente,
o médico assistente é responsável por aquele paciente. Então, ele é responsável pela equipe que o acompanha nesse tratamento médico. Por isso, esses ajustes que precisam ser, são detalhes, né, que eu acho que é possível, a criação de modelos, de protocolos, dentro das realidades de cada hospital e com as ferramentas que cada hospital possui, né, alguns mais tecnológicos, outros que ainda vão se adaptar às ferramentas para isso, e nesse mesmo entendimento aí os médicos estão sendo orientados para que tenha esse olhar e essas autorizações ou essas normativas aí que foi realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná, faz com que nos auxiliem junto com os demais departamentos jurídicos, como a Rita, como a doutora Franciana, a doutora Rita, a doutora Araceli, que sabem que são todas elas acionadas quando eventualmente uma imagem, uma informação indevida do paciente acaba perdendo um pouquinho daquele objetivo inicial que muitas vezes era de boa intenção e que acaba se transformando ali de até da facilidade e do imediatismo hoje que as próprias ferramentas têm, né? Então, eu acredito, assim, que essa conversa é fundamental, eu acho que trouxe para os hospitais, para os próprios médicos, para a equipe, assim, que existe uma equipe multidisciplinar, né? É possível fazer esses ajustes dentro das suas entidades, né? E os médicos, talvez, nesse comitê mais acolhedor, né? Esse comitê mais desse sentido da paliativa, com as informações mais claras, né? Olha, essas informações você pode liberar, isso aqui passa para o médico, isso aqui o médico passa do seu paciente para a equipe, passa isso aqui para a família, essas informações são pertinentes, vai deixar mais esclarecedor, eles vão entender, essas abreviações minhas quer dizer isso, então passa para uma equipe que já está responsabilizada para fazer esse contato, para fazer essa fala com o familiar, para utilizar as ferramentas que existem e para poder fazer esse acesso, né, com o paciente, que é muito difícil você estar fora do hospital, vendo o seu ente querido e não ter informações. Então, era isso que eu gostaria de complementar. Obrigada, doutora Beatriz. O Leno colocou uma observação aqui, você gostaria de explanar, Leno? Eu queria, sim, né? Às vezes a gente acha, assim, que o problema da divulgação de imagens, exposição de pacientes, ele não é de hoje, esse problema. Quando a gente recebia a visita presencial de um familiar, ele sacava o celular e tirava foto e você tinha que ali adverti-lo. Então, assim, a gente já tem esse problema, não é de hoje, né? Assim, às vezes a gente tem esse receio da videochamada, mas ele já é real, né? E eu concordo muito com o que a doutora falou, porque, assim, a gente tem que estar muito atrelado em equipe. Se a equipe não é uníssona, não tem como desenvolver um projeto, porque isso tem que estar muito bem distribuído na equipe, né? Se você simplesmente, só o enfermeiro fala, a partir de hoje eu vou fazer videochamada e dar informações, né? Isso não está correto. E outra coisa, eu esqueci de comentar, aqui no Júlio, né, no hospital, o nosso objetivo não é dar diagnóstico na videochamada, é um relacionamento de vínculo, é o hashtag preciso dizer que te amo, né? Fora disso, é o esquema do boletim médico e outros protocolos que tem na instituição, ou telefonema pelo médico, ou por e-mail, entendeu? Então, assim, para não achar que a gente tem essa autonomia toda de dizer qualquer coisa na videochamada. E, pelo contrário, é uma motivação para que ele fale o que ele precisa ou que o paciente escute o que precisa. Somente a gente é o mediador disso, tá? Obrigado, viu? Perfeito. Doutor Mário também colocou aqui algumas observações, doutor? Não, assim, só dando continuidade ali ao que o Leandro estava falando, realmente, a videochamada, a normatização, né, das videochamadas deve ser um direito, sim, mas não uma obrigação que deva ser aplicada a todos os casos, a todos os pacientes. Assim como qualquer recurso terapêutico, um recurso de cuidado, ele tem suas indicações, também pode ter os seus efeitos colaterais. Então, é preciso que seja aplicado na medida certa por profissionais capacitados e qualificados para isso.
né, para que realmente possa servir aos seus objetivos. Perfeito, doutor. Próxima inscrita, a doutora Franciane Campos. Doutora, com a palavra. Na Balton Tedesco, na fala dele, ele disse que ele é a favor, mas existe aquele receio do profissional, né? Aquela hesitação. Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer e como eu posso fazer? Então, essa é uma dúvida de muitos profissionais de saúde. Aí a doutora Beatriz, ela falou sobre o médico ser o responsável pelo paciente. Isso é muito importante que seja dito porque o Observatório do Direito do Paciente, ele emitiu uma nota técnica falando que o direito da visita virtual, o direito da videochamada, mais especificamente criticando uma resolução do CREMESP. Ele não trata de uma relação médica, de um ato médico, mas sim de um direito do paciente. Só que a gente tem que deixar uma coisa, e eu discordo dessa nota técnica do Observatório do Direito do Paciente, porque se houver uma judicialização, quem vai ser o responsável nessa judicialização? O médico. Provavelmente é o médico que vai ser demandado, porque o médico é responsável por aquele paciente, é o médico e a instituição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta tirar do médico essa responsabilidade na realização das videochamadas, porque a responsabilidade ela é toda sobre o responsável pelo aquele cuidado, pelo aquele tratamento. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Então, não é a questão de estarmos valorizando muitos médicos em detrimento dos outros profissionais de saúde. Não é, de forma nenhuma, essa a intenção. A questão é muito simples. O médico é o responsável pelo cuidado daquele paciente. Ele vai ser questionado, a instituição vai ser questionada. Então, Lu, quando da criação desses protocolos, a gente tem que tomar muito cuidado nessa elaboração. E eu li o protocolo lá do Hospital do Lennon e eles têm muito esse cuidado realmente. Então, quando a gente fala da criação desses protocolos, quando a gente fala do cuidado em relação ao profissional de saúde, a gente tem que focar, sim, no profissional médico, porque essa responsabilização é toda sobre ele. Quando a gente fala, a doutora Beatriz também falou do Código de Ética Médica, das normas disseológicas, né, e das normas deontológicas, é a pura realidade. São 11 normas disseológicas, ou seja, os médicos eles têm lá 11 direitos no Código de Ética Médica e 111 deveres. Então, eles têm muito mais deveres do que direitos. Então, o Código de Ética Médica, ele está ali, sem dúvida nenhuma, para proteger, sim, o paciente. Então, o Código de Ética Médica não é um código corporativista que protege o médico, que pretere o paciente, de forma absolutamente nenhuma. Isso também é muito importante que a gente tenha em mente. Então, a fala da doutora Beatriz, na verdade, ela traz para a gente uma visão que é extremamente importante. Então, a gente não pode desprezar isso de forma absolutamente nenhuma.